Fala, gente, beleza? Monitoria de hoje é a continuação da monitoria de enzimas. Aquela primeira monitoria a gente falou sobre a estrutura de uma enzima, né? O que é uma enzima, as funções dela. Hoje a gente vai comentar sobre a cinética e a regulação enzimática, ou seja, o jeito que a enzima funciona e o jeito que ela regula o organismo humano. Então vamos lá. Primeiro, enzimas são divididas de duas formas: as micaelianas e as alostéricas. As micaelianas têm regulação pelo substrato. Como assim? A velocidade de ação delas depende da concentração de substrato relativo. E as alostéricas dependem de efetores negativos e positivos, que serão moléculas que vão influenciar diretamente a velocidade de conversão da enzima, de funcionamento da enzima. Então vamos primeiro nas micaelianas, olha. Elas são as mais comuns no corpo humano e isso daqui é o mais importante. A velocidade dela aumenta na forma que a concentração de substrato também aumenta, até chegar no nível máximo de velocidade da enzima, tá? Que é a velocidade máxima enzimática. Então, quanto mais substrato tem, maior a velocidade da enzima, até saturar, até chegar na velocidade máxima. Passou da velocidade máxima, as enzimas vão ter sempre a mesma velocidade. Passou da concentração máxima, as enzimas vão ter sempre a mesma velocidade. Como assim? Finge que a enzima satura em 100. Não vou colocar unidade de medida, só 100. Então, se eu dar 100 desse substrato para a enzima, ela vai atingir a velocidade máxima. E o que acontece se eu der 200? Ela continua na velocidade máxima, não aumenta mais, sabe? Se eu der 10 de concentração para ela, ela vai ter uma velocidade. Se eu der 50, a velocidade vai aumentar. Por quê? Porque a velocidade é diretamente proporcional à concentração de substrato, até chegar na saturação, que nesse caso seria 100. Beleza? Aí depois de 100, eu posso dar o quanto de substrato que for que ela não aumenta. Saturou. E a gente tem um gráfico, na verdade 2 gráficos que demonstram o funcionamento das enzimas micaelianas. O primeiro gráfico é esse daqui, gente. Ele vai dar primeiro um valor de comparação, um valor de medida pra gente, que é o Km, que é a constante de Michaelis, que foi o cara que estudou isso. Beleza? Vamos entender o gráfico e depois entender o que é essa constante. O gráfico só ilustra o que eu acabei de falar para vocês. Olha, o substrato vem aumentando. Na medida que o substrato aumenta, a velocidade da enzimática também vai aumentando. Beleza? Olha, o substrato aumentou, velocidade também vai aumentando. O Km corresponde ao ponto de concentração de substrato, que a velocidade enzimática vai ser a metade da velocidade máxima. Beleza? Então, se eu falar que o Km, voltando naquele caso, se o Km seria 50, né? Porque lembra que eu falo que ela satura? Pode ser. Então, naquele caso, eu diria assim, que o Km é 50, na mesma enzima. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer o seguinte: quando eu chegar numa concentração de 50 de substrato, essa enzima vai ter metade da velocidade máxima. Ok? Então, basicamente é isso. O Km é uma medida que a gente vai usar muito, tá? Agora, na continuidade da matéria de bioquímica e posteriormente também. Então, o que ela vai mostrar no fim das contas? Por que o Km é importante para mim? Porque o Km mostra a afinidade da enzima pelo substrato. Como assim? Quanto menor for o Km, mais afinidade pelo substrato a enzima tem. Por quê? Porque você concorda que o Km é a concentração que a enzima precisa para atingir metade da velocidade máxima? Você concorda comigo que se ao invés... Cadê meu mouse? Se ao invés daqui a enzima tiver o Km aqui, ou seja, ela precisa de menos substrato para atingir metade da velocidade máxima. Então o que eu estou querendo te dizer? Que com menos substrato, essa enzima vai ter uma velocidade até maior, uma concentração menor de substrato. Ou seja, se ela consegue ter uma velocidade maior com menos substrato, é porque ela é mais afim do substrato, ela tem uma afinidade maior. Ok? E a velocidade máxima pode mudar? Pode. Como? Lembra que toda enzima é uma proteína, com exceção dos RNAs, que são minoria. Então, a maioria das enzimas são proteínas. E elas estão expostas àquela diversidade de fatores que a gente já falou na última aula. pH, variação de temperatura, solventes, metais pesados. Tudo isso aqui pode acabar alterando a conformação da proteína. E qualquer coisa dessa daqui pode fazer com que a velocidade máxima da proteína mude, ok? Só uma informação a mais, beleza? Então era isso. Olha aqui, eu vou te mostrar agora a importância do Km. Eu estou te mostrando 2 isoenzimas. Como assim?
são enzimas que interagem com o mesmo substrato e fazem a mesma função, ok? São duas moléculas diferentes, mas elas interagem com o mesmo substrato e fazem a mesma função. No caso, são quinases, ok? Lembra de biocel, quinase coloca um grupo fosfato, só para contextualizar. E as duas colocam um grupo fosfato numa glicose. Só que olha a diferença. A exoquinase que a gente tem no cérebro, vocês vão ver essas enzimas mais para frente, quando a gente falar de carboidratos, mas só adiantando um pouquinho, só usando elas como exemplo, porque elas são um exemplo bem famoso. A exoquinase, tá vendo que o KM dela é bem pequenininho? É 0,1, 0,1 no caso. Olha o que acontece com a curva dela. Ele é tão pequenininho que qualquer coisinha de substrato que eu coloco, ele já está na velocidade máxima. Ele já está em 100%. Ok? Enquanto a glucoquinase que eu tenho no fígado, ela tem um KM de 10, ou seja, um KM 100 vezes maior. Então o que acontece? Para chegar na velocidade máxima, que nem foi mostrado aqui, eu preciso de uma concentração de substrato bem maior do que essa. Por quê? E o que isso daqui me mostra? O que o KM dela ser maior do que o KM da exoquinase me diz? O KM dela ser maior que o KM da exoquinase me diz que ela é menos afim pelo substrato, no caso a glicose. Ok? Então, se eu te dar esse gráfico e perguntar qual dessas isoenzimas é a que tem menor afinidade pela glicose, você vai me responder a glucoquinase. Por quê? Porque a glucoquinase tem um KM maior. Se o KM dela é maior, quer dizer que ela é menos afim. Agora a gente tem esse outro gráfico de Burke. O que eu preciso saber dele? Ele pega as variáveis do gráfico de Michaelis-Menten e altera. Lembra que aquele outro é uma hipérbole? Ele faz de um jeito, usa por meio de cálculo, né, para fazer a hipérbole virar uma reta, ok? E o que esse gráfico me diz? É um gráfico da mesma forma que o outro. Ele é substrato por velocidade. Só que é um sobre a velocidade e um sobre o substrato, tá? E o momento que intercepta o eixo Y, ele vai me indicar a velocidade máxima, beleza? Então, no valor que ele cortou o eixo Y, ele está me dizendo a velocidade máxima. No lugar que ele cortou o eixo X, ele está me dizendo o KM dela, ok? Qual que é o macete desse gráfico? Tá vendo que aqui é negativo e está tudo sobre 1? Então, o que isso aqui significa? Quanto mais próximo do zerinho aqui, ó, do centro, maior vai ser o valor, tá? Então, se em vez da velocidade máxima estar aqui, a velocidade máxima é descer, o valor da velocidade máxima está aumentando. Se subir, se tiver aqui onde está o ponteirinho, o valor da velocidade máxima está diminuindo. Por quê? Porque está afastando do centro. Mesma coisa com o KM. Se o KM chegar mais próximo do centro, está aumentando. Se chegar mais longe do centro, por aqui, está diminuindo, beleza? Esse gráfico assusta. Muita gente tem medo dele, mas viu? Em coisa de 30, 40 segundos eu te expliquei tudo que você precisa saber sobre ele e para interpretar ele. Quando a gente vai usar muito ele? Quando a gente vê inibição de enzimas. A gente vai ver dois tipos de inibição e cada uma vai alterar esse gráfico de um jeito. Uma vai alterar a velocidade máxima dele, vai alterar a velocidade máxima da enzima. Então o que eu espero que aconteça com o gráfico? Que ela corte o KM no mesmo lugar, porque ele não é alterado, né? E a velocidade máxima seja diminuída. Se ela diminuiu, ela se afasta do centro, ela vem mais para cá. O outro tipo de enzima faz ao contrário, deixa a velocidade máxima normal e só muda o KM. Então aqui onde está a velocidade máxima vai estar do mesmo jeito, não vai mudar. Enquanto o KM vai se afastar do centro. Por quê? Porque quanto mais afastado do centro, menor. Prontinho, agora você sabe tudo que você precisa saber nesse momento desse gráfico. Se ficou um pouquinho confuso, volte de novo. Desacelera o vídeo um pouquinho, o YouTube tem ferramentas, às vezes eu falo meio rápido. E com calma você vai entender, ok? Não entendeu? Desenha. Não desiste não, porque não que vai cair na tua prova, sabe? Mas, cara, é importante que você saiba isso, para você compreender melhor a matéria. Agora vamos falar de enzimas alostéricas. Elas são muito importantes. Geralmente as enzimas que você acaba guardando o nome, a maioria delas são alostéricas. Por quê? Porque elas são pontos de regulação da via metabólica. Vou te explicar isso daqui a pouquinho melhor. Geralmente as equações que elas catalisam, as reações, né, são irreversíveis. Ou seja, você teria a flechinha só para um lado, não para os dois lados. Igual a gente já mostrou na aula passada. São regulados por moléculas efetoras, que podem ser positivas, ou seja, aumentar a velocidade da enzima,
ou negativas, que diminuem a velocidade da enzima. Além disso, essas moléculas se ligam ao sítio alostérico da enzima. Lembra que eu tenho o sítio ativo, que vai reagir com o substrato, sítio do substrato, né? E também esse tipo de enzima vai ter um sítio alostérico, que é próprio para os moduladores se ligarem nele. E essa ligação vai alterar a conformação dela. A ligação no sítio alostérico também altera a conformação da enzima, e essa alteração da conformação da enzima pode ser benéfico, quando é um modulador positivo, vai aumentar a velocidade dela, ou pode te atrapalhar, no caso de um modulador negativo, vai diminuir a velocidade dela. Trouxe um gráfico. Vê que a gente vê dois sítios aqui, ok? Um sítio que o substrato está se ligando, então é o sítio ativo da enzima, né? Sítio do substrato. E um sítio que o modulador dela está se ligando, então é o sítio alostérico. Olha o que acontece. Na primeira imagem ele é quadradinho. Concorda que o substrato é um triângulo? Então ele não consegue chegar direito, ele não consegue se conectar direito nele. O que acontece depois que o efetor alostérico positivo chega aqui? Ele alterou a conformação da proteína, da enzima, de tal forma que agora a enzima o sítio ativo tem um encaixe perfeito para o substrato. Então ele fez a enzima se alterar uma conformação que foi positiva. E essa alteração positiva faz com que ela seja mais afim com o substrato. Se ela é mais afim pelo substrato, o que vai acontecer? A afinidade pela enzima vai aumentar. Beleza? Pelo substrato vai aumentar. A afinidade pelo substrato vai aumentar. Então a velocidade da enzima aumenta também, porque ficou mais afim do substrato. Se você não entendeu aquela imagem, essa daqui acho que está um pouquinho mais fácil de entender. Eu tenho enzima. Bem fofinha a enzima, né? E eu tenho um inibidor alostérico que se liga nela. A cabecinha aqui do dog seria o sítio alostérico, beleza? E o que acontece? Quando ela se liga no sítio alostérico, como é um inibidor, ela atrapalha. Você não concorda que o cachorro mordendo do outro dog atrapalha ele andar, correr e tudo mais? Então a conformação que a enzima tem atrapalha. Ou seja, tem uma conformação que atrapalha ela reagir com o substrato. Eu vou diminuir a velocidade de reação do substrato. Não que eu, não vai ter mais reação com o substrato, mas vai diminuir bastante, tá? Muito mesmo. Espero que com esse exemplo aqui bem fofo vocês consigam entender. Aí, se não entendeu ainda, calma, eu vou te trazer um exemplo, porque esse daqui é muito importante. Tá? Eu trouxe a enzima fosfofrutoquinase para vocês. Vocês vão ver ela no próximo bimestre. E o que ela faz? Ela pega a frutose 6-fosfato e por meio de clivar um ATP, ela dá um fosfato para ela, tá? E ela vira uma frutose, um 6-bifosfato. Vocês vão ver que essa enzima, esse substrato aqui é bem importante, porque ele já mostra um comprometimento para uma via metabólica. Mas coisa do bimestre que vem. Calma, vamos focar aqui na matéria. Tá vendo que eu tenho aqui um xizinho e um verdinho? Beleza? O que esse xizinho vermelho fala? É bem intuitivo. São efetores negativos. Efetores alostéricos negativos. E o que o verdinho fala? É um efetor alostérico positivo. Beleza? Parece que você vai ter que decorar, mas usa lógica. Vou te explicar primeiro os positivos. Lembra lá de Biocell. ATP vira ADP, ADP vira MPC, né? O que isso significa para o meu corpo? Se eu estou perdendo o fosfato e eu estou acumulando AMP e ADP, o que isso daqui significa para o meu corpo? Que eu estou perdendo fosfato. E que esse fosfato que eu estou perdendo não está sendo reposto novamente em ATP. Significando para o meu corpo que eu estou com pouca energia. Então, o que isso daqui significa quando aumenta AMP e ADP? Eu estou com pouca energia. Lembra que o ATP é o caminhãozinho de fosfato da tua célula. E é uma forma de carregar energia. Ele é como se fosse uma bateria, né? Digamos que o ATP é a bateria 100%, o ADP é a bateria 50%, porque eu ainda consigo fazer uma fosforilação a nível de substrato. E ele ainda consegue dar um fosfatinho. E eu tenho o MP, que é a bateria 0%, seria o teu celular totalmente descarregado. Então, se está 50%, 0%, se está bem baixo assim, significa para o teu corpo que você está com pouca energia. Seria uma pilha descarregada. E o ATP, muito ATP, significa para o teu corpo que você está com muita energia. Você vai ver que o citrato também significa isso. O citrato é uma das primeiras moléculas do ciclo de Krebs. E se ele está acumulando, significa que eu não estou precisando tanto assim fazer um ciclo de Krebs. Por quê? Porque eu já tenho muita energia. Ok? Então, só saiba isso por enquanto. E o que isso tem a ver com a fosfofrutoquinase? Essa daqui é uma enzima, esse substrato disso daqui que está na glicólise. Então,
Quando que ela vai ser ativada? Quando eu tenho a AMP e ADP, ou seja, quando o teu corpo está com pouca energia. Então quer dizer que quando o teu corpo está com pouca energia, ele ativa a glicólise, ou seja, ele faz uma regulação que a glicólise fica mais rápida. Por quê? Porque é justamente a glicólise que vai dar energia para o teu corpo. Ou seja, o teu corpo está com pouca energia, o AMP e o ADP, que são pilhas meio que vazias, sinalizam isso, e essa sinalização faz com que você faça mais glicólise, que vai produzir mais energia. Aí finge que eu produzi energia. O que acontece? Eu estou lotado de ATP e citrato. Eles não são moduladores negativos? O que eles fazem com a enzima? Inibem. Então ela vai abaixar o funcionamento dela. Até que comece a faltar energia novamente. E o AMP e o ADP novamente liguem ela, deixem ela mais ativa. Por isso que a gente fala que é um regulador. Viu só? É assim que o teu corpo meio que ele regula o seu metabolismo. Acho que essa palavra é boa. É assim que faz para regular as vias metabólicas do teu corpo. É assim que ele entende qual é a hora de fazer mais glicólise, fazer menos glicólise. Beleza? Então essas enzimas são muito importantes. Agora vamos falar de inibição enzimática. Cara, a gente tem dois tipos. A competitiva e a não competitiva. O que você precisa ir sabendo para a prova? Sei lá, estou de saco cheio da videoaula, vou só anotar, decorar, fazer a prova. Você tem que saber o que está nesse slide. Que a competitiva aumenta o KM aparente, mas não altera a velocidade máxima, ok? Enquanto a não competitiva não altera o KM aparente, não altera o KM, e diminui a velocidade máxima. Cara, eu podia muito bem só dizer isso aqui pra vocês fingirem que entendeu, eu fingi que expliquei, e fica por isso mesmo. Mas vamos tentar entender bonitinho, sabe? Entender por que é assim. Eu trouxe aqui... essa aqui é a tua cara, quando eu falei isso daqui rapidão, e você ficou sem entender nada. Tipo, meu Deus, vou ter que decorar isso. Calma. Se você entender que a lógica, você não vai precisar decorar, beleza? A gente vai voltar nesse slide daqui uns 5 minutinhos, eu acho. E você vai ver como que vai ficar ridículo de mais fácil do que foi agora. Então vamos entender melhor. Eu trouxe um caso clínico. Se você assistir muita série, você vai saber de onde que eu tirei esse caso, tá? Então vamos lá. Olha, é um prisioneiro. E ele começou a ter alucinação e começou a ter uma taquicardia muito alta. Ou seja, então ele foi para o hospital. Você é o médico de plantão, chegou um prisioneiro no hospital alucinando com taquicardia. Em algum momento, tentando conversar com ele, você descobre que ele bebeu como se fosse a tinta de uma impressora. Beleza? E como que você trata o paciente? Por algum motivo você sabe que nessa tinta tem metanol, tá? Então, pausa o vídeo, pensa, sei lá. Se você já assistiu o seriado, né, que é o House, não vale, porque você já sabe a resposta. Mas pensa, como que você trataria esse paciente que está intoxicado com metanol? Pausa o vídeo e pensa, beleza? Te dá 2 segundos. Beleza, não conseguiu ainda? Eu vou te dar mais uma dica. Olha, em primatas, não, o ser humano é um primata. O metanol, ele é metabolizado em formaldeído. Por essa enzima aqui, a enzima álcool desidrogenase. Tá. Agora você já tem toda a base para entender. E o que acontece? O metanol nem é tão lesivo assim para o teu corpo. O que é muito lesivo mesmo é o formaldeído, tá? Então, o problema não é nem você ter tanto metanol assim dentro do teu corpo, e sim a formação de formaldeído, porque ele é uma coisa bem problemática. É uma substância muito tóxica para o teu corpo. Então, qual medicamento você vai tratar ele? Vamos pensar. Se o metanol não é tão ruim assim para o corpo e o problema é o formaldeído, é só eu fazer parar de produzir formaldeído, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma inibição da enzima, vou fazer uma inibição da álcool desidrogenase. E como que eu vou inibir a álcool desidrogenase? Tem um remédio específico que vai fazer competição com o metanol. E como ele vai fazer competição com o metanol, ele não vai deixar produzir formaldeído. Eu vou esperar mais 2 segundos, se quiser pausar, para você saber qual que é esse remédio. Então vamos lá. O remédio mais adequado para esse tratamento, né? Cara, eu trouxe 5 medicamentos diferentes que seriam ótimos para tratar esse paciente. O primeiro é sabor pêssego, o segundo limão, o terceiro blueberry, o quarto tutti-frutti. E o quinto sabor é um sabor menta. Você pode escolher a gosto do cliente, qual que você acha mais gostoso. Eu gosto mais do de pêssego a propósito, mas pode escolher o que o paciente gostar mais. Nesse momento você tá assim, você tá achando que eu sou louco, né?
Eu te falei de um cara à beira da morte, todo intoxicado, e você quer tratar ele com corote? Qual que é o sentido disso? Por isso que eu criei um caso assim tão inusitadinho. Porque eu quero que você decore, sabe? Então, como é bem diferente assim, com certeza você vai decorar e vai lembrar disso. Resposta tá aqui, olha. Primeiro eu tenho o metanol, que forma o formaldeído. Beleza? Forma ácido fórmico e tudo mais. E tudo isso daqui, formaldeído, ácido fórmico, tudo isso daqui pra mim é problemático, porque ele vai lesar meu corpo. Então eu não quero que a álcool desidrogenase funcione com ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar etanol pro meu paciente, que vem pelo corote. Por isso que eu trataria ele com corote, por causa do etanol, ok? E você concorda que eles têm a mesma enzima que converte os dois, álcool desidrogenase? O que acontece se eu der etanol para ele? Você concorda que antes eu tinha só um substrato, o metanol. Agora, além do metanol, eu tenho o etanol também como substrato. Então eu vou ter uma competição entre os dois substratos, porque eu tenho uma enzima para dois substratos. Você concorda comigo que, sendo uma enzima para dois substratos, eu vou precisar, eu vou diminuir a velocidade de formação de formaldeído? Por quê? Porque eu estou tendo uma inibição competitiva. E nessa inibição competitiva, o que vai mudar? O Km. Por que o Km? Vamos voltar naquela enzima, nesse gráfico aqui. Você está vendo a velocidade da enzima? Lembra que eu te falei as coisas que podem mudar a velocidade máxima de uma enzima? Que é alguma coisa que altere a conformação dela, que desnatura? O substrato não desnatura ela. Beleza? Então, não tem nada a ver com mudança de velocidade. Mas concorda comigo que eu estou aumentando... Agora eu tenho dois substratos. Se eu tenho dois substratos, agora eu vou ter concorrência. O que vai acontecer com o meu Km? Antes o Km era aqui, era menor, porque eu tinha só um substrato, a enzima reagia só com ele. Agora eu vou ter um Km aparente. Como assim? Eu vou ter a enzima reagindo com tanto com o etanol quanto com o metanol. Isso vai fazer com que o Km dela se alargue. Porque eu preciso de mais metanol agora para atingir aquela velocidade. Porque agora eu tenho outros substratos também competindo. Beleza? É isso que eu queria que você soubesse. Olha o quanto ficou mais fácil agora. Então, nessa inibição competitiva que eu te falei, que é a competição do álcool, o Km vai aumentar, ou seja, vai parecer que a enzima é menos afim do substrato. Por quê? Porque eu tenho outro substrato competindo pela enzima. Então, eu vou precisar de uma concentração maior para que ele atinja aquela velocidade que antes atingia normalmente. Por quê? Porque eu tenho outro substrato competindo. Então, na inibição competitiva, o Km aparente aumenta, ou seja, dá a impressão que ela tem uma afinidade menor pelo substrato, porque tem outro substrato competindo. Mas não muda a velocidade máxima da enzima. Por quê? Porque a velocidade máxima da enzima é algo mais ligado à estrutura da enzima, tá? Eu acho que tinha mais uma imagem para te mostrar sobre isso. Aqui. Não entendi ainda. Vamos com esse memezinho do Friends. Lembra que tinha um sítio ativo que a enzima se liga? Esse sítio ativo era pro metanol, que é o Ross, se ligar. Mas em vez disso, tem outro cara beijando a Rachel, que é o sítio ativo. Então, eu tenho um inibidor competitivo, que nesse caso é o álcool. Então, fica muito mais difícil do Ross beijar a Rachel agora. Por quê? Porque tem outra coisa aqui. E isso aumenta o Km aparente. Então, aqui seria o etanol. Esse daqui é o metanol. Essa daqui é a enzima. A álcool desidrogenase, né? Então, ou seja, ele tem mais dificuldade agora de se ligar no sítio ativo da enzima, porque tem outro composto querendo se ligar também. Ok? Agora a gente tem a inibição não competitiva. Como que ela funciona? Ela funciona com... Eu tenho um inibidor não competitivo, que é esse Izinho, e ele vai se ligar na enzima, ok? Essa imagem nem tá tão boa assim, mas só para ilustrar. E o que acontece quando o inibidor competitivo se liga à enzima aqui? Ele vai alterar o sítio ativo dela, que é o sítio do substrato. E vai fazer com que esse sítio mude de conformação e fique menos ativo. Ou seja, ele tem uma afinidade menor. Tipo, não uma afinidade menor, mas ele vai mudar... Desculpa, ele não muda a afinidade dele, tá? Eu falei errado. O que vai acontecer é que a molécula que inibe, o inibidor não competitivo, vai se ligar e vai fazer uma alteração na enzima. E vai mudar a estrutura da enzima. Quando muda a estrutura da enzima, eu mudo o quê? A velocidade da enzima. Só um minutinho, gente.
Beleza? Desculpa o sino aqui do lado de casa. E então vamos retomar, recapitular. Eu tenho aqui a enzima, bonitinha, toda pimposa. E eu tenho o inibidor dela, não competitivo. Ele vai se ligar e vai fazer uma alteração conformacional na enzima, que não vai alterar muito bem o sítio aqui, não vai alterar a afinidade dela pelo substrato. Vai alterar a velocidade da enzima, tá? Vai alterar o jeito que a enzima trabalha. Então, o que eu vou ter de alteração? Eu vou ter um abaixamento da velocidade máxima. Por quê? Porque eu vou ter uma mudança da conformação da enzima. Então, o que aconteceria? Aqui. Eu vou ter o KM alterado? Não, por quê? Porque a afinidade com o substrato não muda, ok? O que muda é a estrutura da enzima. E a estrutura da enzima muda de tal forma que a velocidade máxima dela diminui, ok? Então, numa inibição não competitiva, eu vou diminuir a formação do produto porque a enzima está trabalhando uma velocidade menor. Enquanto na inibição competitiva eu vou ter diminuição da formação do produto porque eu vou ter uma mudança aparente de afinidade pelo substrato, ok? Vamos voltar lá no gráfico que todo mundo tem medo, de Burke, lá, Lindor Burke. E vamos passar os dois casos. Eu te contei primeiro a competitiva. O que a competitiva faz? Ela não muda na velocidade máxima, então esse ponto aqui fica constante. Mas ela muda o KM, ela aumenta o KM, né? Ou seja, diminui a afinidade pela enzima. Então o que vai acontecer com o KM? Lembra da regrinha que eu te ensinei? Quanto menor, mais longe do centro, então ele vai vir mais para cá. Eu teria um KM mais para cá, então seria uma curva tipo assim, ó, passando pelo mesmo ponto, só que mais afastada do centro, ok? E se fosse uma não competitiva? O KM não muda, então esse ponto aqui x é o mesmo. Só que o ponto y vai ficar mais para cá. Por quê? Porque eu te ensinei que quanto mais próximo do zero, maior. Então se eu estou diminuindo a velocidade máxima, porque eu tive uma alteração estrutural na não competitiva, o KM fica intacto e a velocidade máxima vem mais para cá. Sinal que ela está aumentando, que a velocidade máxima está diminuindo. Ela fica mais longe do centro porque ela está diminuindo, tá? Gente, isso era tudo que eu tinha que explicar para vocês hoje. Terminando a imagem fofinha. Com isso a gente fecha o assunto de enzima, espero que vocês tenham entendido. Tentei sempre trazer um pouquinho mais para a parte clínica, para mostrar para vocês que sim, isso daqui é relevante para a prática médica, ok? Então, tomara que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, eu estou disponível para explicar para vocês, tentar dar outro exemplo, ou se surgiu alguma coisa que eu não falei e vocês queiram saber. Gente, é isso. Bons estudos, tá? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Abraços. Tchau, tchau.